Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional com as promessas de Deus para as nossas vidas. São devocionais extraídos pelo pastor Carlito Paz. E o mesmo nos trouxe uma palavra maravilhosa, extraída no contexto do versículo 32 do capítulo 2 do livro de Joel. E esse texto, ele é uma promessa de esperança, é uma promessa de salvação. Ele está escrito assim: convido vocês para estarem lendo comigo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém. E o tema do devocional é promessa de um Salvador. Glória! Aqui o pastor Carlito, ele nos traz um ensinamento muito profundo extraído nesse versículo. Ele nos fala que essa promessa é uma palavra direta e assertiva sobre o único caminho para a salvação. Nela também meditou o apóstolo Paulo, que faz uma referência a este trecho das Escrituras na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, né? Neste capítulo, Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele desejava que Deus os salvasse. Esse verso, né, esse versículo, é uma chamada a reconhecermos a necessidade que temos de Deus e aclamarmos a Ele. Por ajuda, invocá-lo implica entrar em um relacionamento pessoal e dependente com Deus, né? Em que buscamos a sua intervenção por meio da oração. Este é o único requisito para sermos salvos do jugo do pecado. Como Paulo nos ensina lá no capítulo 10, nas cartas aos Romanos, ele nos deixou essa palavra: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus. Paulo, ele fez a referência do que já estava escrito lá em Joel, no capítulo 10, no versículo 9. E aqui o autor continua nos falando assim: portanto, não há salvação senão pela confissão das pessoas, ou melhor, senão pela confissão da pessoa de Jesus. Mas como a fé em Jesus é gerada em nós, ele faz uma pergunta aqui, o autor do devocional: mas como a fé em Jesus é gerada em nós? Por meio da verdade, que a palavra em nós nos revela. Quando entendemos o que Deus fez por nós, a invocação ao seu nome é uma consequência natural. Assim, temos uma tarefa. Obviamente, as formas, o autor fala aqui, que as formas de comunicação
nos nossos dias são muito mais rápidas e acessível, né? São muito mais rápidas e acessíveis do que as que Paulo dispunha nos seus dias, que eram as pregações e as cartas. Dessa forma, hoje, nós podemos levar muito mais pessoas a ouvirem a verdade do que Paulo jamais pôde fazer isso. Hoje nós temos, né, a internet, temos as redes sociais, a mídia, que nos capacita e nos dá muito mais condições de levarmos a palavra de Deus, o evangelho genuíno de Deus às pessoas muito mais do que Paulo teve, né? Ali Paulo, ele pregou em vários momentos da sua vida e deixou cartas escritas que hoje nos revela, né, como Deus usou aquele homem, né? Nós hoje temos feito, aí o autor aqui do devocional pergunta assim, o que nós temos feito? O que temos feito com essa oportunidade que nós temos hoje, através, né, da mídia, da internet? O que nós temos feito para levar o ID de Jesus? O que nós temos feito para pregar, para levar a mensagem de Deus, né? E ele finaliza falando assim, a palavra profetizada por Joel, praticada por Paulo no Novo Testamento, Joel é do Antigo Testamento e Romanos do Novo Testamento, e que foi entregue a nós, que é entregue a nós, tem sido cumprida em toda a terra para a salvação dos homens. E ele fala assim, se você já confessou a sua boca, é tempo de anunciar. Se nós já confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é tempo de anunciar. Não podemos negligenciar mais. Oportunidade nós temos. Como Paulo conclui em Romanos 10, 14, lá no mesmo capítulo de Romanos 10, 14, versículo 14, Paulo nos deixou uma outra palavra. Como ouvirão? Olha só, é uma palavra forte. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Isso é para nós, isso é uma advertência para nós nos dias de hoje. Nós temos pregado, nós temos levado a palavra de Deus. Quantas vidas estão sendo ceifadas, quantas vidas já partiram sem Jesus porque nós negligenciamos em levar a palavra de Deus. Que isso sirva de reflexão para as nossas vidas e nós possamos usar essa máquina, né? Essa oportunidade que é a internet, né? Para levar a palavra de Deus a todos. Amém? Que Deus vos abençoe no nome dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oh glória, fique na paz.